Olá, sejam bem-vindos à nossa live aqui pelo Instagram. Muitas pessoas novas chegaram. Na verdade, grande parte deles que estão entrando agora são novos. Outros já chegaram os seguidores de sempre. Hoje é um tema muito importante que eu quero falar com vocês, que é o tema da educação como engenharia social, comportamental. Tá? Mostrando que a educação ela tem um propósito, tá? E ela atendendo a esse propósito, só aqui, não faz muito barulho. E atendendo um propósito, ela serve também a um projeto de poder, tá? Para os novos que chegaram aí das várias caravanas, sejam bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do conteúdo que viram por aqui. Os outros conteúdos que a gente já tem trabalhado ao longo desse tempo estão todos no meu canal no YouTube, então se você quer saber o que eu penso sobre diversos assuntos, muitos deles já estão abordados lá no canal. Eu tenho live sobre construtivismo, eu tenho live sobre qual a função do professor, sobre qual a função da família, como ensinar virtudes, por que temos que ler os clássicos. Enfim, são muitas. A gente fez uma série de lives sobre qual a diferença entre uma educação clássica e uma educação moderna, por que uma é superior à outra. Enfim, temos bastantes tópicos a serem tratados. E aí, como a gente geralmente faz aqui, dá um tempinho para o pessoal chegando, para vocês também convidarem outras pessoas para estarem conosco, ok? É muito bom ter vocês aqui. Eu sempre falo que esse conteúdo é para vocês, para que vocês consigam entender o que é educação de fato. Olá, o pessoal que está botando o dedinho aí, sejam bem-vindos. Olá, Aline, seja bem-vinda. Bastante gente entrando, fico feliz com isso. Olá, Mel, tudo bem? Eu não me lembro como é que é, mas talvez para mim é que aparece uma setinha para enviar o link, né? Para enviar a live. Então, se você puder, envia aí para as pessoas. Tem gente que sai, posta um print, um link, né, para o pessoal ver. Enfim. Ana Nóbrega, fala um pouco da sua formação para quem ainda não te conhece. Então, eu tenho um texto básico, né, que eu leio sempre. Eu sou professor de História da Arte e Retórica, apesar de atualmente eu não ocupar mais a cadeira de Retórica. Ocupei por 2 anos na escola que eu possuo, que é o Frones Christian School, que é o primeiro colégio cristão clássico da América do Sul. Tá? Nós fomos os primeiros a estabelecer a educação clássica aqui, uma metodologia que remonta à Idade Média, né? Toda uma formação ocidental. Nós fomos os pioneiros aqui em toda a América do Sul, tá bom? A Frones Christian School é um colégio que se localiza em Nilópolis, no Rio de Janeiro, ou seja, uma cidade pobre. Então, meu trabalho, além de missional, no sentido de espalhar uma educação centrada na palavra de Deus com uma metodologia clássica, também é social, porque eu trabalho em um dos bairros mais pobres da cidade que eu me encontro. Além disso, eu trabalhei por 2 anos no projeto Arte e Devoção, com a professora doutora Maria Beatriz de Melo Souza, no FRJ, do qual eu era membro, né, do Instituto de História, onde a gente pesquisou artes europeias cristãs vindas com a família real portuguesa na transmutação da corte em 1808. Trabalhei Real Gabinete Português de Leitura, Biblioteca Nacional, algumas igrejas, né, históricas aqui do Rio, Museu Nacional de Belas Artes, enfim, catalogava essas artes e criava um index, né, os seus impostos, principalmente dos cariocas, porque esse projeto era financiado pela FAPERJ, mas também pelo CNPq, a minha bolsa era CNPq, então todos vocês pagaram um pouquinho. O projeto era que a gente criasse um site com uma grande lista de todas essas artes, só que o governo resolveu cortar essas bolsas, então o projeto não seguiu adiante. Antes que falem que isso aconteceu há 2 meses atrás, isso aconteceu
em 2012, tá? Então, só para poder situar no espaço-tempo. Além disso, eu fiz cursos na Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro de língua portuguesa e também de retórica. E eu estudo atualmente na Whitfield College, na Flórida, Christian Classical Education. Então eu faço agora uma graduação, eu voltei para a sala de aula para poder fazer uma graduação em Educação Cristã Clássica, ok? Visando um mestrado com amigos meus na Templeton Honors College, que é um mestrado específico em Educação Clássica, ok? É mais ou menos esse o meu currículo. O meu currículo, o meu lance eu me orgulho muito mais do que eu fiz pela educação do que pelo que eu fiz na academia, tá? Eu considero que todo dia que eu levanto e entro numa escola em um bairro pobre e transformo realidade de crianças, eu faço muito mais do que fazendo um projeto de pesquisa do CNPq. Bom, passaram-se já mais do que 5 minutos, 6 minutos. Vamos começar então com a nossa live. Temos um número bom de pessoas aí nos assistindo, tá? Bom, o que eu quero dizer quando eu falo de educação como engenharia social, né? E aí eu dei um subtítulo: a psicologização da educação e o projeto de deixar o seu filho mais burro. É claro que aqui a gente tem um tempo limitado e eu não vou conseguir expor todas as teses do que eu vou falar aqui. Obviamente isso se limita ao nosso tempo de live, que são 59 minutos e 59 segundos. A gente tem 1 hora exata aqui de live. Mas eu vou expor alguns pontos e também vou falar aqui alguns livros que vocês devem ler. E fora que muito é de percepção, de leitura de documentos. E a gente vai ter outros momentos para discutir isso. Depois eu abro figurinha para vocês perguntarem mais, tá? Bom, o que eu estou falando aqui é que existe um projeto educacional que não propõe a educação somente como transmissão de algo. Eu não sei aqui quem está me acompanhando que é professor, e geralmente a primeira coisa que a professora de didática fala, ou pelo menos cria uma certa ojeriza a partir dela nos alunos, é que se tem uma coisa que a educação não é transmissão de conhecimento. Eu lembro até hoje disso, que foi um exercício da minha professora de didática na UFRJ, ela passou isso aí, muita gente, inclusive eu, transmissão de conhecimento, ela, não é isso e tal, educação não é isso. E eu vou concordar com ela. Para mim, educação não é transmissão de conhecimento. Para mim, educação, para Chesterton, para C.S. Lewis, educação é transmissão de humanidade, tá? Para nós, cristãos clássicos, educação é transmissão de humanidade. Então não é só sobre conteúdos, não é sobre tópicos, mas sobre como se tornar um ser melhor, transcendente, dotado de virtudes, valores, sabedoria, pautados na verdade, no belo e na bondade, ok? Uma definição básica e você vai conseguir enxergar isso tudo nas lives anteriores. Alguém perguntou o nome do meu canal, o meu nome completo, que está lá na bio, né? João Marcos Paladino Coelho. Então, o que eu estou falando é que hoje a gente tem uma educação que de fato não é uma educação, ou pelo menos dizem os teóricos, que não é uma educação que está se preocupando em transferir conteúdo. E eu vou concordar. A educação moderna não está preocupada em transferir conteúdo. A educação moderna está preocupada em transformar as bases de valoração e as bases éticas da sociedade. E o que eu estou falando aqui não é simplesmente teoria da conspiração. Eu não estou inventando isso, eu não estou aqui querendo jogar uma bomba no sistema moderno de educação, nada disso, tá? Não é nada disso. Boa parte do que eu estou falando, mas não somente isso, está pautado nesse livro fininho. O total de páginas desse livro é de 159 páginas, tá? É do Pascal Bernardin, um autor francês, Maquiavel Pedagogo, o Ministério da Reforma Psicológica. Esse livro aqui, ele possui uma série de documentos da própria ONU e da própria Unesco para poder
embasar o que ele está falando. Mas tem outros tantos livros aqui, eu posso citar um aqui para vocês, espera aí rapidinho, The Deliberate Dumbing Down of America. Né? Esse livro, por exemplo, é mostrando como deliberadamente se quer criar idiotas dentro do sistema americano de ensino. Okay? E outros tantos, depois vocês podem me perguntar, eu posso ir indicando. Mas eu quero aqui expor as ideias para a gente poder discutir. O que eu estou falando é, existe um processo aqui de educação que não está mais preocupado com em efetivamente passar conteúdos. Né? Eu não quero só ensinar uma fórmula, eu não quero só ensinar uma data, eu não quero mais ensinar o nome dos afluentes, eu me preocupo com outra coisa. Mas essa formação é a construção de uma nova base ética e moral. E essa nova base ética e moral também vem acompanhada de uma reconstrução da filosofia, da política, da ciência como um todo. Ok? O Ricardo fez uma pergunta, eu vou pedir para vocês que vocês façam a pergunta nessa interrogação aqui, que tem aqui um retângulo com uma interrogação. Faz aqui que aí eu não perco a pergunta, tá? Então aqui, ó, você vai clicar aqui e escrever a sua pergunta, ok? Por favor, Ricardo, se você puder fazer isso. E aí, o que acontece propriamente? Há uma ideia aqui de que dentro desse processo nós precisamos ressignificar coisas, porque a mentalidade vigente até então na sociedade é uma mentalidade retrógrada e geradora de desigualdades. E aí a acusação vai recair pelo menos em todo o século XX. Porque a leitura marxista do século XX ela é muito interessante. Se você pegar Eric Hobsbawm, por exemplo, ele é uma leitura, na verdade, stalinista, né, da educação, da história do século XX. E ele vai mostrar como o capitalismo é um capitalismo de desastre, né, um capitalismo que gera guerra. E essa, na verdade, é a visão que o teu professor de história passou para você, porque ele é desonesto e ele não teve a capacidade de mostrar para você uma outra visão. E nem essa minha intuição aqui agora, eu não vou dar aula do século XX. Mas o que eu quero que vocês entendam propriamente é que passa-se então a ter uma noção de educação e essa noção se cria dentro da academia, nos centros de formação de professores, de que a mentalidade vigente é uma mentalidade retrógrada de desastre que gera desigualdades e, portanto, morte. Então ela deve ser superada. E como ela deve ser superada? A partir do momento em que eu moldo o novo mundo, o novo homem, né, para o próximo século. O que a gente vai chamar de moldar os homens para o século XXI. E todo mundo aqui já ouviu essa balela em alguma escola, quando você foi matricular seu filho, quando o seu diretor fez uma reunião, aquela reunião chata, entendeu? Mas, na verdade, o que a gente sabe é que a formação do homem para a nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial que pretende superar a ordem anterior de vigência capitalista, né, no Ocidente, pautada nos valores da civilização ocidental, nos 3 pilares básicos, que é a moral judaico-cristã, o direito romano e a filosofia e a cultura helenística, né? Então, propriamente aqui a nova ordem mundial busca inverter e desfazer essa sociedade. E o que vai acontecer é que a proposta é que se trabalhe uma desconstrução. Olha o que é dito no livro do Pascal Bernardin. Ele fala o seguinte: há na educação um deslocamento do nacionalismo para o internacionalismo no plano político, do tradicionalismo para o materialismo no plano da filosofia social e geral, do senso comum à ciência como fonte de provas aceitáveis, do castigo à recuperação na teoria dos regimes penitenciários, da violência e da ação direta à legalidade como meios políticos, da severidade à tolerância em matéria de educação infantil, do sistema patriarcal à igualdade democrática em matérias de relações conjugais e da passividade ao ímpeto criador no que diz respeito aos divertimentos e ao lazer. Essa frase aqui, que ele retira de um documento da ONU. Aí você vai falar assim: João, mas isso não me parece ruim. Isso é ruim à medida que você tem que entender o seguinte:
há aqui uma desconstrução de uma série de valores. Quando eu falo nacionalismo para o internacionalismo, ocorre aquilo que a gente chama de um fenômeno que, de maneira desonesta, os jornais, os meios de comunicação querem fazer você confundir globalismo com globalização, sendo globalização um processo de integração comercial e de mercado do mundo inteiro, de ligação, e globalismo uma agenda cultural própria e ética que pretende subverter a ordem. Quando eu falo um deslocamento do nacionalismo para o internacionalismo, eu estou falando de multiculturalismo, globalismo, aceitar o que vem de fora. Não no sentido xenófobo que eu falo aqui, a gente tem que aceitar todos como cristãos, ótimo, vamos receber com toda a cautela, mas recebamos. Mas tem que entender que quem dita a regra do país é quem é do país e não quem vem de fora. Hoje nós temos ruas inteiras em Londres em que vigora a Sharia. Tem lá no poste escrito proibido salto alto, proibido batom, proibido não sei o que, proibido não sei o que lá, porque ali se tornou um bairro muçulmano. Isso é um absurdo. Isso daí é um ultraje. O cara chega, é minoria no meu país e ele ainda quer ditar como é que eu ando. Ele que vá pro inferno, porque quem manda no meu país sou eu, não é ele. Ele é refugiado, pobre, coitado. Estamos aqui para dar para ele abrigo, comida, se puder, emprego e toda a assistência necessária. Mas eu não sou obrigado a viver como ele quer que eu viva. Ou ele se adapta a mim, ou ele volta para o país dele, ou ele vai para um país que se adequa a ele. Ora, mas a agenda globalista ela é muito sutil, porque ela passa pela palavra tolerância. Aqui eu falo isso sempre para os meus alunos. Vocês não sabem o que é tolerância. Tolerância é o ato de, apesar de eu discordar, eu continuo respeitando a sua posição. Mas eu não concordo. Eu não dou indulgência para isso. Eu não estou aqui não estou abonando a sua atitude. Eu vou reprová-la e vou ser contra. Mas ainda assim vou respeitar o seu direito de pensar o que você pensa. Isso é tolerância. Do contrário é concordância. Quando eu falo, não, tudo bem, é isso aí, cada um com a sua. Não. Eu não concordo com o que você faz. O que você está fazendo é porcaria, é pecado, você vai pro inferno, qualquer coisa do tipo. Mas tudo bem, você tem liberdade para fazer o que você quer. Isso é tolerância. É só ler o dicionário. Se você não gostou, rasga o dicionário. Entendeu? Não tem o que fazer para você, mas você tem que entender isso. Ok? Bom, então a educação passa a ser como uma modificadora de atitudes sociais. Entende? Agora a educação, a partir dessa visão da Unesco, eu não mudo só um caráter intelectual, não. São valores sociais, são valores éticos. Olha a linguagem aqui. O sistema patriarcal, a igualdade democrática em matéria de relações conjugais. O que isso quer dizer? Gente, ninguém aqui é a favor do machismo. Ninguém aqui está a favor de homens trogloditas que esmagam mulheres, seja moralmente ou fisicamente. Ninguém é a favor disso. Ninguém que é cristão verdadeiro consegue suportar isso. Porque a visão bíblica de um homem e de uma mulher é uma visão de doação, é amor-doação, de você mata e morre por aquela mulher. Porque aquela mulher representa, como a igreja representa para Cristo, a noiva de Cristo. E a mulher a mesma coisa em relação ao seu homem. Maridos, os seus corpos são das suas esposas, esposas, os seus corpos são dos seus maridos. Não existe igualdade de gênero maior do que na Bíblia. E você pega aqui, ou seja, ele já mas na verdade o que ele está querendo desconstruir não é isso. Ele tá querendo destruir a base de qualquer sociedade. Aula básica de socialismo. O que é aula de socialismo? Não, perdão. De sociologia. Qual é o primeiro grupamento social que se forma? Família. Dali vem a sociedade. Então, como eu consigo destruir a sociedade burguesa capitalista maldita? Destrói a família. Como é que eu destrói a família? Primeiro, dizendo que família não precisa ser necessariamente a configuração normal. E aqui eu quero um ponto importante. Você pode ser mãe solteira, você pode ter sido mãe solteira porque um pilantra te abandonou, você pode ter tido um problema, sua avó pode ter te criado, isso não é problema, isso é uma família. Não é uma família completa, porque a família foi instituída por Deus. A primeira instituição de Deus não foi a igreja, a primeira instituição de Deus não foi nada senão a família. E Deus instituiu a família, homem e mulher, larguem pai e mãe.
Tá claro isso na palavra de Deus. Infelizmente temos famílias disfuncionais, mas elas não podem virar regra, elas são a exceção. Só que aí eu já transformo a exceção na regra. Depois eu falo que não necessariamente eu posso ter uma família que possa ser disfuncional. Eu posso ter família com 2 mães, com 2 pais, com 3 pais, 20, não sei o quê. Depois, cachorro que não é gente, gato que não é gente, periquito que não é gente, também é gente da família. Gente, vocês não pensem que essas coisas acontecem por um acaso. Não é. Isso é plano, isso é poder, isso é destruir famílias. Quantas famílias já começam fadadas a acabar? Quantos casamentos, o recorde de divórcios que nós temos no nosso país? É triste pensar que casamento hoje é feito para acabar. É triste isso. Porque as pessoas perderam a noção do que é a família. Mas é isso que essas pessoas querem. Porque o que está acontecendo efetivamente? Está acontecendo uma revolução cultural. Mas essa revolução cultural ela é silenciosa. Ela não é declarada. Essa revolução cultural, como diz o professor Olavo, ela é incultural na medida que os agentes que participam dela não têm noção disso. Porque senão, se todos tivessem noção, todos entenderiam no que estariam inseridos. E daí você que ficou ofendidíssimo porque o presidente da República falou sobre idiotas úteis, essa frase não é dele, essa frase é do seu ídolo, Lenin, que vai escrever num livro chamado Esquerdismo, a tradição infantil do marxismo, alguma coisa assim, o título traduzido. Ou seja, a doença infantil do marxismo. Ele vai falar que é necessário que haja idiotas úteis a fim de que morram, de que façam, sejam agentes da revolução, sem entender a completude dessa revolução, para que isso seja viabilizado. Essa frase não é da extrema-direita. Essa frase não é do presidente machista, fascista, homofóbico, taxista. Essa frase é do maior líder que viabilizou e startou a Revolução Socialista no mundo em 1917. Se você se sentiu ofendido, pede para o seu professor parar de ficar tocando o hino da União Soviética em sala. Entendeu? Então, continuando aqui, o que vai acontecer é que a ideia é que nem os agentes inseridos nisso consigam entender o que está acontecendo, tá? Ou seja, se esses agentes entendem, os engenheiros sociais, os que estão arquitetando essa mudança social, eles vão perder o poder, que é o poder, e isso aqui é importante, do imperativo categórico. Ou seja, eles vão perder esse poder onipresente, invisível. O que é o imperativo categórico? É o poder de Deus, né? Um poder de Deus, aqui no sentido genérico, um poder de um Deus. O imperativo categórico é aquela lei de que não há, é quase um oxímoron, não tem nada antes disso e tudo se faz a partir disso. Entende? E aí passa a se comandar toda a vida social, cultural, política, sem que ninguém saiba, sem que ninguém perceba isso. Ok? Beleza? E basicamente quem vai startar isso no iniciozinho do século XX é Gramsci e também Marcuse, Herbert Marcuse. Tanto Antônio Gramsci como Herbert Marcuse, eles vão entender que essa transformação não vai estar no proletariado, no operariado, porque muitas vezes o cara do chão da fábrica, como provou a Primeira Guerra Mundial, ele vai ficar do lado do patrão, ele vai ficar do lado do capital, no sentido de garantir o seu. E aí ele pensa no que o Marx antes odiava, que é o que a gente chama de lumpenproletariado. Ou seja, o que é o lumpenproletariado? É aquele que vive na linha da miséria, que parece um degenerado, mas que esses caras vão falar, é esses que a gente precisa. E mais, a gente precisa dos artistas. Tá? Então isso começa a mudar. E a corrupção da educação começa a ser uma coisa progressiva para construir esse novo homem. Esse novo homem está retratado muito bem, por exemplo, na obra de Aldous Huxley, que é O Admirável Mundo Novo.
que esse novo homem está ali representado. E essa revolução, gente, é uma revolução psicológica, tá? A gente está falando aqui que existem estratégias psicológicas, e eu não vou me debruçar efetivamente sobre isso, mas eu vou falar também que o Pascal Bernardin vai mostrar pra gente estratégias claras psicológicas. E aqui, quando eu falo psicológicas, é de trabalhar a partir da esfera comportamental, que na área da psicologia nós chamamos de behaviorismo, tá? Isso é muito sutil. Olha que interessante. Interessante não, chega a ser revoltoso. Mas preste atenção. Eu conheci uma psicóloga recentemente em que ela era fissurada pelo ensino sexual nas escolas. Cristã e tal. E aí o argumento dela era interessante. Era, poxa, as pessoas não é falar sobre sexo, é ensinar sobre o abuso. Só que chegou num momento que o argumento dela era o seguinte, não sabe por quê? Porque essas crianças são tudo abusadas. E olha só, você não pode... Olha como o nível de como isso é entranhado, isso é mudança de... Agora eu vou usar a palavra dos coaches aqui, se tiver algum entre nós. O mindset, né? Ou seja, a mentalidade mudada. Olha, preste atenção. O que ele faz aqui? Ela chega... Olha, sabe quando a criança... Você chega num lugar, o que naturalmente seu filho não faz? Cumprimentar as pessoas, né? Pra cair tua cara no chão. O que você faz? Vai lá, dá um abraço na tia, dá um beijo no tio, diga oi pro tio, não sei quem. Ela falava, isso daí você está incentivando ao abuso sexual. Sabe por que você está incentivando? Porque você está incentivando ele a beijar forçado alguém. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu sei que o maior índice de abuso sexual do que está dentro de casa, não sei o que, é o mais próximo. Mas daqui a pouco a família vai ser a primeira. Você sempre vai desconfiar da família. E aí o ilustríssimo, né? O magnânimo, para poder não falar o contrário, ministro Luiz Fux falou que a criança precisa da escola porque ela corre risco dentro de casa. Pelo amor de Deus. Sabe o que o STF quis falar? Que você, pai e mãe, é o principal suspeito de querer estuprar o seu filho. Isso é ultrajante. Eu sei que muitas vezes é alguém parente e por isso você tem que estar perto do seu filho, você tem que observar o seu filho, você tem que parar de deixar o seu filho com qualquer um, você tem que saber conversar com o seu filho, saber ler o seu filho. Claro que tem. É claro que tem. Parar, eu sempre ouvi isso da minha mãe. Quantas vezes essas mulheres põem bando de homem dentro de casa e esses homens vão lá e abusam das filhas. Por quê? Porque põe qualquer um. E eu concordo com isso, é do próximo. Mas, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É a filosofia nisso que eu acabei de dizer. É você querer destruir a família. Isso é claro. Isso está claro, patente. É isso aí, cuspiu na cara de vocês. Isso é um absurdo. Ou seja, começa-se então uma ditadura psicológica, behaviorista, comportamental. Tá? É tudo. É o novo homem mesmo. Esse novo homem, gente, essa frase novo homem aqui, não é minha não, tá? Essa frase novo homem, o homem novo, vem lá da União Soviética. O homem novo é aquele homem preparado, é aquele homem voltado para o comunismo. E esse homem novo, ele tem totalmente uma série de regras, de valores, atitudes, comportamentos impostos. E aí tá o politicamente correto para provar isso. E sabe o que acontece no politicamente correto? Uma hora não bate, sabe por quê? Porque uma hora o cara da comunidade LGBT se choca com o cara da comunidade negra que se choca com o feminismo. E aí daqui a pouco todo mundo tem que fazer meia culpa. Aqueles boçais do Porta dos Fundos são todos politicamente corretos, adoram descer o sarrafo. Zombam de Maria, zombam de Deus, zombam do Espírito Santo, zombam de todo mundo, zombam de Cristo, zombam da Santíssima Trindade. Ok, espero o que vai acontecer. Ok, eles acham engraçado zombar de Deus? Ótimo. Mas aí eles foram fazer um vídeo sobre travesti. O que aconteceu? A comunidade LGBTQRSTUPXZ mais 11, 13, 27 árvore, falou que ele feriu o direito do transexual que é travesti, que não é... pelo amor de Deus, isso é ridículo. Isso é ridículo. Tá? Isso é ridículo. Então, vocês têm que entender
que o politicamente correto é uma mudança de mentalidade. Tá? É uma mudança de mentalidade. É construção de mentalidade. Porque, gente, isso você tem que entender. Jamais a sua bisavó vai entender que você vai falar que uma pessoa é homem, mas se vê como mulher no corpo de um homem, é cis, trans. Ninguém vai entender isso. Porque isso não faz parte de uma doutrinação. E aqui doutrinação, eu entendo o negócio, não estou falando do partido político, doutrinação psicológica. Isso é muito pior do que partido na escola. Isso é psicológico. Isso é maior. Esquece partido. Entendeu? Esquece. A gente se preocupa, a gente faz exatamente o que Jesus falou, que os fariseus faziam. A gente consegue coar o mosquito, mas a gente engole camelo. A gente está preocupado se o pessoal está fazendo comício dentro da escola. Isso tem que se preocupar mesmo. Mas você esquece de se preocupar com o que está sendo na mente do teu filho. E aí eu quero que vocês entendam que esse behaviorismo começa a fazer a supressão da individualidade pela coletividade. Conseguem compreender isso? Todo mundo está comigo? Então, o que isso quer dizer? O que isso quer o que isso quer mostrar efetivamente? Quando eu suprimo as características individuais pelo coletivismo, ou seja, nós pertencemos a um grupo, a uma tribo, a uma geração, esse coletivismo faz com que eu gere corporativismo e as liberdades individuais ficam submetidas quando não são suprimidas pela coletividade. Sabe quando isso aconteceu na história? Heil Hitler. Duccio Mussolini. Foram esses dois, Francisco Franco e outros tantos, foram esses fascistas que inauguraram a supressão da individualidade pela coletividade, porque a individualidade era liberalismo, capitalismo maldito. Vamos criar um socialismo nacional, e é diferente do socialismo bolchevique, isso é, eles eram contra o socialismo bolchevique, eles eram totalmente contra, mas eles criaram um socialismo nacional. E esse socialismo nacional, ele suprime as liberdades individuais em face da coletividade. E para isso, você não precisa mais de advogado, você só precisa de quem subjuga isso através de um grande juiz. Não é quase isso que a gente tem vivido na nossa ditadura do STF? Enfim, continuando aqui. Ou seja, mais uma vez, né, o que vai acontecendo é que não é efetivamente o grau de instrução da pessoa que vai fazer ela alcançar isso, mas uma educação revolucionária. A ideia é você criar aspectos revolucionários. E a educação passa a ser agora multidimensional. Há aqui uma nova ética, tá? Baseado nos direitos humanos. Gente, não precisa demonizar os direitos humanos. Ok? Direitos humanos que levam à construção de novos direitos sociais, que leva a uma nova bioética, que então nos leva a novos valores para bloquear a transmissão dos antigos valores. E não é isso que o professor está fazendo com seu filho? Esquece isso que seu pai está falando. A gente está aqui para te ensinar a mudar a cabeça do seu pai. Entendeu? É isso que o cara fala pro seu filho lá dentro. E é isso que muitas vezes acontece dentro de ciclos. Não, vamos mudar essa cabeça retrógrada do seu pai. Dá para entender isso? Vamos mudar essa coisa internalizada, arraigada, antiga de dentro dos seus pais, para que a gente ponha uma nova ética dentro dele. Só que o que isso está criando? É escola versus família. Escola versus família. A escola é possuidora de uma nova ética. A família é possuidora de uma ética ultrapassada. Sabe o que acontece? Geralmente quem ganha é a escola. E sabe por que a escola ganha? Porque geralmente seu filho está mais na escola do que com você. João, mas eu trabalho, não tem muito o que fazer. Tem. Gasta aqueles minutinhos que você tem todo dia com seu filho.
Faça leitura devocional da palavra de Deus com seu filho. Ore com seu filho. Jejue com seu filho. Cante hinos e louvores a Deus com seu filho. Ensine qual o caminho, porque ainda que ele cresça, ele não vai se desviar dele. Essa é a promessa da palavra de Deus. Mas você quer simplesmente ter a paz que você paga um boleto em dia, e isso te faz, não, tudo bem, tá bom, agora sim, não, beleza. Porque você paga num colégio de 4 mil reais, de 5 mil reais. Pelo amor de Deus. Seu filho precisa de você. Seus filhos precisam de vocês. Urgentemente. Porque se vocês não educarem seus filhos, outros vão educar, a Malhação vai educar, o Facebook vai educar, o blogueiro daqui vai educar, qualquer um, qualquer porcaria vai educar. Quantos pais abandonam o celular na mão da criança e do adolescente? Adolescente de 12 anos de idade, criança de 12 anos de idade, com o telefone na mão, seguindo um monte de blogueira, fazendo um monte de coisa sensual, um monte de porcaria. E ainda põe vídeo. Eu acho um ultraje quando eu vejo. Pega um perfil de adolescente. Você pega o perfil cheio de porcaria, e aí o pai ainda tem a capacidade de escrever lá, monitorado pelos pais. Monitorado pelos pais. Se isso que está acontecendo está monitorado por você, você tem que rever o que você está fazendo. Porque assim não dá. Seu filho vai se perder. Filho não tem privacidade com o pai. Entendeu? Se quiser privacidade, pega as suas coisas, paga a sua conta e vai embora. Tô falando que você tem que acabar com a privacidade do seu filho. Não é isso. Mas você tem que saber o que está acontecendo. Você tem que saber o que ele está vendo no histórico do navegador. Conferir. Minha mãe sempre conferia os tojos para ver se tinha alguma coisa dos outros. Não é dos outros, não é teu. Devolve. Isso tem que acontecer. Seu filho é seu filho, Deus que te deu. Não foi o Estado, não, foi Deus que te deu. Então cumpra com o que Deus te deu para você. Então, o que vai acontecer é que, através dessa nova ética versus essa velha ética, começa a se manipular a linguagem. E aí se põe o tolerante versus o intolerante. E aí é por isso que tem um monte de jovem, tá? Que está contra a família. A ONU começa então com uma agenda de quebra de soberania nacional, porque ela agora propõe modos de ver a educação, como disse, que passam do nacional para os internacionais, o globalismo. Então agora não tem mais individualidade regional, nacional, não, agora é tudo global. E não é de se estranhar que a educação global esteja em crise. Não há num país no mundo, você pode procurar em todos os jornais onde todo mundo fala assim, não, aqui tudo bem. Lógico, salvo algumas exceções. Países que conseguem sobreviver apesar dessas coisas. Tá? A gente tem aí algumas exceções. Mas eu estou falando no modo geral. No modo geral, isso que acontece. E hoje a gente tem aquela coisa, a educação é para todos. A educação é para todos. Essa não tem que ser para todos. A educação, ela tem que ser para o máximo de pessoas possíveis, para que esse máximo de pessoas possíveis, que significa uma elite intelectual, passe para o máximo de pessoas possíveis que eles puderem. Mas a gente tem medo da palavra elite, a gente tem medo da palavra não sei, entendeu? E aí o que acontece é que a Unesco começa a fazer essa oposição entre escola e família, e a escola ela não pode limitar-se, isso é fala da própria Unesco, tá? Isso está lá num documento da ONU, da Unesco, que a escola não pode limitar-se a ensinar de maneira implícita, tá? Os valores. Tem que ser explícito. Explicitamente a escola transmite valores. Isso é diretriz da Unesco, da seção da ONU onde se debate educação. E aí, o Pascal Bernardin faz uma citação importante, uma análise importante. Ele fala, a modificação dos valores, né, articula-se assim. Inicialmente, impedir a transmissão, especialmente por meio da família, de valores tradicionais. Face a isso, torna-se imperativo o retorno a uma educação ética controlada pelos estados e pelas organizações internacionais. Pode-se, então, induzir
e controlar a modificação de valores, esquema revolucionário clássico, tese, antítese e síntese, que explica a razão por que, chegada a hora, os revolucionários se fazem defensores da ordem moral e por que, nolens volens, os partidários de uma ordem moral institucionalizada se encontram frequentemente lado a lado com os revolucionários. Dá para entender isso? Ou seja, a mentalidade revolucionária passa a ser a mentalidade vigente por causa da relativização e do humanismo, ok? Todo mundo entendeu isso até aqui? Há então um processo de imbecilização coletiva. A engenharia social e comportamental que se desenvolve aqui, através de uma ditadura psicológica, é para que, através desse modelo de novo homem, eu gere uma imbecilização coletiva, e essa imbecilização coletiva, feita subrepticialmente, faz com que os nossos filhos se tornem mais burros. É por isso que, quando a gente chega no ensino médio, somente 1,6% dos alunos saem com competência considerada mediana de leitura. Estou falando, olha, vou repetir, 1,6% saem com capacidade mediana de leitura. É por isso que o seu filho não sabe um estado. É por isso que o seu filho acha que Vargas... Olha a pergunta que eu já ouvi através de um amigo. Professor, Vargas morreu no primeiro ou no segundo mandato? Você acha que ele perguntou isso de brincadeira para achincalhar a aula, zoar o plantão? Não foi, não. Ele perguntou isso sério. Quando o aluno acha que 1992 é século 17. As crianças não estão nascendo mais burras. Alguém está fazendo elas ficarem mais burras. E isso tem um porquê. Porque o seu filho passa 14 anos em um comitê revolucionário para sair no mundo e não saber refletir sobre exatamente nada. E é por isso, como uma seguidora falou aqui, já no terceiro ano do ensino fundamental, tem filosofia. Alguém tem capacidade filosófica aos 8 anos de idade? Mas aos 8 anos de idade, eu já posso estabelecer uma engenharia social e comportamental, onde eu ensino a ele como ser um novo homem, dotado de valores, virtudes, atitudes e comportamentos próprios de como a nova ordem mundial ou o século XXI, de uma maneira bem doce, espera que os novos homens sejam. Tomem cuidado. Dúvidas? Tem 15 perguntas, meu Deus. Vamos lá. O livro Maquiavel Pedagogo foi o primeiro que eu li quando comecei a questionar a educação. É muito bom. Por que seria impossível ser cristão e liberal? Isso eu já respondi nos stories. Espera aí, tem que ser os que estão aqui com o tempo. ONU e Unesco seriam formas ditatoriais sobre forma de promotores da paz? Sim, com certeza. Tá? Isso é pavoroso. Isso é pavoroso. Vamos aqui a outra. O que você pensa sobre reescrever as músicas infantis tradicionais? Desde que você adicione alguma coisa que seja boa, tudo bem. Mas se for para fazer aquela coisa de não atire o pau no gato... pelo amor de Deus, porque isso não se faz, o gatinho é nosso amigo. Que gato é meu amigo? Gato é um animal de estimação. Pelo amor de Deus. E aqui alguém está incentivando a tacar pau no pobre do gato? Pelo amor de Deus. Você trabalha com método fônico? Sim, lá no Phronesis nós adotamos o método fônico tanto na alfabetização em língua portuguesa como em língua inglesa. Próximo. Por que o Trivium está sendo confundido com educação clássica? Porque o Trivium está confundindo com a educação cristã clássica? Educação cristã clássica é baseado no Trivium. Você que talvez não está entendendo o que seja Trivium e o que seja educação cristã clássica. O que você conhece como Trivium só chegou a você por causa de educadores cristãos clássicos como Marciano, como Agostinho. Entendi.
O trivium é uma parte da educação cristã clássica. Concordo com você que é a questão de conter e estar contido. Agora, o trivium é uma leitura da educação a partir das 7 artes liberais, trivium e quadrivium. Não entendi a sua pergunta. Você acha que as famílias que não conseguem fazer homeschooling conseguiriam tirar os filhos desse ciclo com complementação escolar? Sim, se você não tem condições de fazer homeschooling, você tem que lutar com as armas que você tem. E a principal arma que uma família tem não é outra senão o culto doméstico todo dia. Você tem que estar com seu filho meditando sobre a palavra de Deus todos os dias. Não é isso? Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. É o Salmo 1 na cabeça. Tá? Parará. O que nós, cidadãos comuns, podemos fazer no momento para refrear tudo isso? Ou vocês viram professores, ou vocês educam os seus filhos, ou vocês começam a denunciar isso, né? E divulgar isso. Divulguem isso aqui para todo mundo. É o que vocês podem fazer. Você deixa a live disponível no YouTube pra gente iluminar dias de cabeça dura? Sim, todos estão lá. Eu tô aqui correndo com as perguntas porque eu quero ainda falar do curso, como eu prometi. Estudei no colégio Montessori e ouvindo você falar, me sinto privilegiada. Porém, hoje tenho 2 filhos e na cidade onde moro não tem essa realidade. Como eu posso ajudá-los? Eu tenho minhas ressalvas com Montessori, por causa da sua antropologia filosófica. Talvez você encontre eu falando sobre isso em algum lugar aqui, tá? Procura um colégio cristão genuíno. Eu sempre falo isso. A régua de um colégio bom é a palavra de Deus. Se for um colégio cristão que passa valores, você consegue complementar dentro de casa, ok? Quais as vantagens da escola cristã clássica em relação ao homeschooling? Ou não há? São coisas diferentes. Homeschooling é um modelo de vida. A escola cristã clássica é um modelo de escola, efetivamente, na sua estruturação, dentro do MEC, tudo mais direitinho. A escola é toda legalizada, tudo certinho. Só que a diferença é como você trabalha, né? Você trabalha um na individualidade, o outro você trabalha na coletividade, né? Você tem vantagens e desvantagens dos 2 modelos, né? Um modelo conta com os professores, o outro é com os pais. Você tem que ver de acordo com a sua realidade. Eu sempre falo, homeschooling não é um método, né? E os pais homeschooling que estão aqui vão concordar. É estilo de vida, tá? Homeschooling não é unschooling. Existem alguns homeschoolers e unschoolers, mas o que a gente está falando aqui é a escola cristã clássica tem as suas vantagens como instituição, o que o homeschooling acaba não tendo. Mas o homeschooling também tem sua vantagem no sentido de atenção ali, efetivamente, tá? Apesar do que a gente trabalha com número reduzido de alunos de sala, senão a nossa metodologia não funciona, né? Eu trabalho com o máximo de que minha sala comporta são 25 alunos, isso eu estou falando com pessoas já com mais de 12 anos de idade, tá? Mas nossas turmas têm em média 10 a 20 alunos. Mas em todos os 2 tem que ter família. As minhas filhas estudaram na escola confessional e era pura derrota acadêmica. Tirei correndo. Sim, tem que haver esse equilíbrio. Para ser confessional também tem que ser de excelência acadêmica. Isso é muito importante. Por isso que a metodologia importa, né? Educação cristã clássica. Bom, pode parecer besteira, mas você indica algum dicionário? Melhor seria o da origem das palavras? Não, você não precisa ter um dicionário etimológico. Você pode ter um dicionário comum, tá? Só não pega dicionário velho, gente. Para com essa mania de achar que porque é velho é melhor. O velho está desatualizado, tem uma série de coisas, e a gente escreve diferente atualmente. Pega um dicionário bom, pode comprar mais de um. Tem dicionário que vem com CD hoje em dia. Tem o Aurélio, tem o Ruaz, tem o, enfim, Micaelis. Compra lá. Se você vê alguma coisa estranha, que eu acho muito difícil, se você vê alguma coisa estranha, você dispensa ele, entendeu? Não precisa criar um monstro dos dicionários, não.
Para entender a Revolução Cultural, professor Olavo. Professor Olavo. Tenho medo de encontrar apêndices modernos. Peraí, acho que você mandou outra coisa que eu não tenho encontrado. Ah, tá, entendi. Os apêndices modernos, entendi. Mas fica tranquila. A adequada formação do imaginário é uma forma de se defender desse mal? Com certeza. Leitura de literatura, efetivamente, tá? Isso é muito importante. Deixa eu ver o que mais. Eu não vou conseguir responder todas. João, você conhece o livro Quem Controla a Escola Governa o Mundo? Sim, conheço. É muito bom. Leitura indispensável. Gente, enfim, não vou conseguir responder todas porque tem outras perguntas ali, como por exemplo sobre filosofia kantiana, como ver a ciência, aí estão indicando dicionários aí, o pessoal pode ajudar vocês bastante, com certeza, tá? E eu também não sou da área do português. Bom, curso de formação de professores clássicos. Empolgadaço. Olha só. Como vai funcionar o curso? Nós vamos lançar a pré-venda do curso. Anotem a data. Dia 14 de junho, semana que vem, daqui a uma semana. Vou repetir, para você que estava distraído, a criança chorou e você não ouviu. O lançamento da pré-venda do curso de formação de professores clássicos acontecerá no dia 14 ou 14 de junho, sexta-feira que vem. Então você já guarda esta data porque a gente vai ter uma live especial disso, ok? João, o que é o curso de formação de professores? Eu acabei de chegar e eu não faço ideia do que você está falando. Calma! O curso de formação de professores é um curso reconhecido pelo MEC, que é um curso de nível técnico. O que é nível técnico, gente? Nível técnico é aquele nível que está entre o ensino médio e a graduação, tá? É o técnico mesmo, aquele técnico que a gente fazia no ensino médio, lembra? Ou pós-médio. É o antigo formação de professores, magistério, lembra? Aquelas meninas que estavam com meia 3/4, saia de prega e tal, aquilo, ok? Só que você não vai precisar usar saia de prega nem meia 3/4. Mas é um curso de nível técnico. Então, o que pressupõe um curso de nível técnico? Você tem que ter, no mínimo, ensino médio, mas você pode ter outro grau que você tiver. Eu sou pós-doutor, eu sou o dono da ciência. Ótimo, você pode fazer também, tá? João, como é que funciona esse fato de ser pelo MEC? Pelo fato de ser pelo MEC, a gente tem duas obrigatoriedades, que são as avaliações e estágios. João, eu posso não fazer com certificação pelo MEC? Pode também. Mas se você quiser a certificação pelo MEC, que é o que ajuda você ter segurança institucional e nicho de mercado, gente, você vai poder dar aula em escola até o 5º ano, ou seja, até os 10 anos de idade. Você vai poder dar aula, entrar em sala de aula, porque o MEC permite que pessoas com formação de professores entrem em sala de aula. Você vai poder se tornar um tutor para famílias homeschoolers ou para quem quer educar dentro de casa e não ser efetivamente homeschooler, mas quer educação, complementação, como alguns falaram aqui. Você pode se tornar alguém, um consultor educacional, a partir disso que você vai aprender aqui. Você tem uma miríade de possibilidades a partir do curso. João, mas se eu fizer o curso técnico, o curso sem ser como curso livre, né? Sem o reconhecimento pelo MEC, posso fazer? Pode fazer também. Mas se você quiser fazer com o reconhecimento do MEC, você tem que cumprir essas questões. João, mas eu sou professor e já dou aula. Cada caso a gente vai botar aqui, na live a gente vai ter mais tempo para explicar cada caso, ok? E o bom é que isso também vai dar segurança institucional para os pais homeschoolers, tá? É a segurança de vocês terem, enquanto a gente ainda está nesse limbo aí do projeto de lei ser aprovado, vocês falarem, eu sou professor, eu não estou fazendo qualquer coisa, isso é segurança institucional, a gente tem que lutar contra o sistema. E o melhor, eu estou fazendo isso pelo MEC para, na cara do MEC, falar assim, vocês vão certificar essas pessoas não nessa formação de Paulo Freire, vocês vão formar na educação clássica. Entendeu? Eu quero diploma. Os estágios são... O curso é dividido em 3 trimestres e o estágio ocupa 2 dos 3 trimestres. É um estágio, né, em educação infantil e outro no ensino fundamental 1. Ok? Porque esse curso habilita vocês a dar aula até o fundamental 1.
ok? João, mas eu já dou aula. Pode fazer no colégio que você já dá aula, tá? A carga horária total do curso é de mais de 1.350 horas, ok? Muito isso. Então, é bastante coisa, é bastante intenso, tá? E essa carga horária é importante. A duração do curso são de 3 trimestres, 9 meses, tá bom? E o curso, isso daí é para todo mundo, porque você tem que saber escrever, por isso que tem aula de português e por isso que tem aqui um trabalho de conclusão, onde você vai escrever um artigo e esses artigos vão ser publicados depois. E esses artigos, né, esse artigo é para você concluir. Isso seja no MEC ou seja no curso livre. Todo mundo tem que escrever um artigo, tá? Bom, João, o que tem em cada um? A carga horária dos estágios de estágio, a disciplina, que é a prática de ensino 1, prática de ensino 2, são 150. Mas não são 150 dentro da escola, obviamente, porque tem aula também. Então, a maior parte das aulas acontece no ambiente virtual. Você tem que passar algumas horas, eu não tenho aqui, isso vai estar lá no site, no hot site que vai ser lançado, vai estar lá quantas horas vão ser de estágio efetivamente. A matéria de estágio tem 150, mas você não tem que fazer 150 dentro da escola. Se todo mundo entendeu isso, né? Pelo amor de Deus, ok? É porque tem que ter aula, você tem que ter aula de prática de ensino. Então vai ter uma pessoa ali dando aula para você de como dar aula. Olha que beleza. E você também tem que observar a prática de ensino. Bom, quais são as matérias? Vamos lá, para a gente não perder tempo. Primeira matéria, português instrumental. Todo mundo tem que voltar a pegar, né, todas as regras ali do português. No curso livre não tem estágio, tá bom, Ana? Não tem estágio. Então, tem o português. O outro são os fundamentos históricos da educação, fundamentos filosóficos e sociológicos da educação, são as matérias, tá? Português, fundamentos históricos, fundamentos filosóficos e sociológicos, fundamentos psicológicos da educação, políticas educacionais e organização do sistema educacional brasileiro, princípios pedagógicos das 7 artes liberais. João, mas eu já fiz na faculdade e tal, esses cursos. É totalmente uma abordagem diferente, é uma abordagem cristã e clássica, você tem que fazer isso. No segundo trimestre, a gente tem oficina de leitura dos clássicos da literatura ocidental, ou seja, ensinando a como fazer, como ler os livros, como trabalhar isso. Educação inclusiva, Libras e Braille, tá? A gente tem uma especialista em Libras e Braille, então vai passar para vocês como isso é importante. Metodologia da educação infantil, metodologia da alfabetização, ok? Beleza? Tranquilo? No terceiro trimestre, e a prática de ensino. No terceiro trimestre a gente tem metodologia do ensino das linguagens, metodologia do ensino da matemática, metodologia do ensino das ciências naturais e astronômicas, metodologia do ensino dos estudos sociais, históricos, geográficos, metodologia do ensino do latim e prática de ensino 2. Todo mundo compreendeu? Olha que currículo! Currículo brabo! Um currículo muito, muito bom. Gente, daqui a pouco vai acabar e qualquer coisa a gente continua numa outra live, tá? Eu vou salvar essa vai ficar pra gente postar no canal, mas a gente continua. Todo mundo fica aí, os 71 que estão aqui. Olha que currículo animal pra gente fazer pra formar esses professores. Um professor formado nisso aqui destrói tudo isso que a gente acabou de acertar aqui. A gente está aqui para poder formar uma geração de professores fortes que entendem o que é educação. Então aqui teve pessoa falando, poxa, eu quero cortar matéria. Você não tem que cortar matéria, porque aquela tua professora que só falava de Marx, aquela tua professora que só falava de Freud e de momento fálico e de não sei o quê. Não é isso, a gente vai falar de educação de verdade, baseada na palavra de Deus, modelo clássico que moldou as maiores mentes. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que atacar. E a gente precisa de gente para fazer isso aqui, gente. Não basta só a animação de vocês aqui, não. Não dá para ter só animação aqui, não. Tem que ter gente fazendo. Ah, são 9 meses, João. É EAD? É EAD. Tem 28 segundos. Eu vou continuar numa outra live. Tá?
Tem que vamos fazer, vai doer, vai, mas tem que fazer. Vocês têm que fazer. Gente, eu preciso que vocês façam isso. A gente precisa que vocês façam isso para que a gente impacte. Eu não consigo estar em todo lugar do Brasil. Gente, eu vou encerrar essa live e a gente continua na próxima.